Olá, você está aqui no canal do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP. Meu nome é Selby Pegoraro e conosco novamente o professor Roberto Elísio dos Santos, que vai nos trazer a tradicional retrospectiva das histórias em quadrinhos do ano de 2025. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, olá a todos. 2025 foi um ano em que nós tivemos muitas publicações boas e eu tive que tive que tirar muita coisa, senão não ia ficar um vídeo muito longo. Eu dividi a apresentação em cada slide, pegando um aspecto, né, das publicações de quadrinhos que saíram no Brasil, que foram publicadas no Brasil. Então, a gente tem Disney, Estados Unidos, DC e Marvel, os prozines, quadrinhos brasileiros, quadrinhos latino-americanos, europeus. Eu abri um slide para falar do western franco-belga, porque lá na França e na Bélgica, os artistas estão fazendo quadrinhos muito bons, álbuns muito bons de western. Parece o western spaghetti. Mangá e manhua, HQs para pensar, porque quadrinho não é só divertimento, é também, mas tem quadrinhos que fazem a gente se informar, a gente ter uma opinião a respeito de determinadas questões. E, para finalizar, alguns livros livros sobre quadrinhos que foram lançados em 2025. Eu estou, inclusive, com a camiseta das Nonas Jornadas de História de Quadrinhos, que foi realizada no final de agosto de 2025. Então, vamos lá. Começar com os quadrinhos Disney. De Patinhas e a Moedinha do Infinito era para ser lançado no Brasil em 2024, mas só chegou às bancas e livrarias no começo de 2025. Eu coloquei aqui algumas edições. Tem a edição brasileira da Panini, o Topolino, a edição italiana. O Topolino tem uma característica que a revista, de um lado, é o Topolino normal, virando essa história do Tio Patinhas. Do lado aqui tem a edição americana, que foi no formato comic book. E aqui no Brasil, não sei se em outros países foi assim, mas a Panini lançou a Blind Pack, que quem compra não sabe qual capa vem dentro desse pacote. Né? Foi uma sacada legal. Muita gente deve ter comprado, sei lá, 10, é que nem figurinha. Né? Mas uma coisa interessante é que na edição de capa dura aqui da Panini, que foi em tamanho grande e tal, no final da história tem todas as capas. Então você não precisa comprar o Blind Pack, você tem as capas alternativas no final dessa edição capa dura. Essas capas aqui foram feitas pelo Alex Ross, né, que é aquele artista americano que tem um traço bem realista, né, e normalmente ele faz quadrinhos de super-heróis. E outros artistas também, principalmente os italianos, fizeram outras capas. E é uma história interessante, porque vai incluir, pela primeira vez no universo Disney, a ideia de multiverso.
né? Universos paralelos. E essa história também foi publicada essa edição foi publicada na Espanha e na Polônia, e eu não sei se outros países também publicaram, mas eu sei que na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil, na Espanha, na Polônia foi publicada essa história. Ainda da Panini, ainda da Disney, tem uma Graphic Disney, Tio Patinhas, que todos os vilões, todos os rivais do Tio Patinhas conspiram e se juntam para acabar com o pato mais rico do mundo. Então, eles unem forças e, em vez do tradicional roubo de cada um, eles invertem as suas ideias, as suas obsessões pelo Tio Patinhas. E também a Ilíada, que são aquelas sátiras literárias que os italianos fazem desde os anos 50. A primeira foi O Inferno de Mickey, no começo dos anos 50, que é baseada no Inferno de Dante. O ano passado, 2024, o ano retrasado, agora, saiu no Brasil a Odisseia e agora a Ilíada, saiu ao contrário. Bom, nos Estados Unidos eu dei destaque para as publicações relativas ao Stranger Things, todas as revistas, os álbuns foram publicados pela Panini, e nos Estados Unidos saíram pela Dark Horse. É interessante porque são histórias complementares e histórias que se passam entre uma temporada e outra, vão completando o final de uma temporada com o começo da outra. Além disso, a Dark Horse lançou, e a Panini também lançou no Brasil, a juventude do Hellboy. Já foi feita a infância do Hellboy e agora histórias do jovem Hellboy. Publicações mais alternativas. Essa aqui tem um nome estranho, Haslu, que é do Jeff Smith, que é o criador do Bonnie. Foi publicado pela Todavia, e é uma história também de múltiplos universos. E história de um ladrão que utiliza o multiverso para roubar e fugir. O Gilbert Hernandes teve o álbum O Livro de Ofélia, que saiu pela Veneta. Para acompanhar as histórias do Gilbert Hernandes, o ideal é fazer uma árvore genealógica nos personagens. A gente às vezes fica perdido quem é filho de quem é neto de quem está casado com quem está namorando com quem. São muitos personagens. E esse álbum é focado na Ofélia, que ela sempre protegeu as crianças, são histórias independentes, mas que fazem parte de um todo. A família está quase toda nos Estados Unidos. A Ofélia, ela foi principalmente uma guardiã da Luba, que é uma das personagens principais. A Veneta também publicou no Brasil a série de histórias do Shimu, que é um personagem recorrente das histórias do Ferdinando, do Al Cap.
E o Shimu é um bichinho que se transforma em comida, em roupa, tudo que as pessoas quiserem. Ele se multiplica rapidamente e no começo todo mundo gosta, mas depois o Shimu se mostra uma ameaça para a sociedade capitalista. Tem um álbum que é uma biografia em quadrinhos do Bill Finger, o co-criador do Batman, e foi durante muitos anos roteirista do Batman. O subtítulo é A Sombra do Mito, e foi lançado no Brasil pela Pipoca e Nanquim, que é bastante interessante, porque o Bob Kane ele sempre foi associado à criação do Batman, e os outros artistas eles eram desconhecidos, pelo menos até o começo dos anos 80, até metade dos anos 70. E essa biografia mostra isso, como Bill Finger trabalhou arduamente na criação e desenvolvimento do Batman. Bom, DC e Marvel. Opa, vamos voltar mais um aqui. DC e Marvel. Da DC eu quero destacar Gotham 1893, a Era Kryptoniana. É uma sequência daquela Elseworlds, né, em que as aventuras do Batman se dão no final do século XIX. Esse é o volume 1. É uma história que tem continuidade e faz parte mesmo desse mundo alternativo, esse Elseworlds. A revista abaixo, Robin Vive, Morte em Família, Robin Vive, é pensada como o que aconteceria se o Robin sobrevivesse ao Coringa. Então, relembrando, houve na série Morte em Família a possibilidade do Robin morrer ou o Robin sobreviver. Então, as pessoas, os leitores, tinham duas linhas telefônicas. Quem quisesse que ele morresse ligava para uma, quem quisesse que ele vivesse ligava para outra, e ganhou a que ele morre. Depois ele volta com o capuz vermelho, mas durante muito tempo ele é um personagem que ficou morto. E aqui nessa revista, o que aconteceria se as pessoas tivessem optado pela sobrevivência do Robin. Tem um álbum do Super-Homem, Superman, que é Superman, o Mundo, que vai na sequência daquele... Não uma sequência, mas na mesma linha do Batman, o Mundo. São histórias que se passam em diferentes países, feitas por artistas locais. Superman enfrenta inimigos e dilemas em vários lugares do mundo, e não só em metrópoles. Eu quero destacar a história que se passa em São Paulo, que é muito boa e é uma visão política que os leitores do Superman não costumam encontrar nas revistas mensais. Ainda na DC, 2 edições com o Robin. A primeira, Robin, filho do Batman, mostra o Damian procurando a redenção e tentando reverter o mal que ele fez durante um ano em que ele tinha que provar para a mãe e para o avô que ele era digno de fazer parte da Liga dos Assassinos. A segunda, Batman Menino Prodígio. Batman está fora de Gotham,
e o Damien resolve provar para o pai que ele é capaz de cuidar da cidade. Agora, para Marvel. Essa edição única do Destino, ela é muito interessante porque se passa num futuro em que o Galactus destruiu a Terra, os heróis e outros planetas, e houve 2 sobreviventes, o Destino e a Valéria Richards. E os dois vão se vingar, vão querer acabar com Galactus. Então, é uma história bastante interessante, que o Destino aí ele é o protagonista, ele não é vilão, ele quer acabar com Galactus. Marvel Zombies é uma edição de formato grande, que retoma aquela ideia em que, em uma parte do multiverso, os heróis foram contaminados pelo vírus dos zumbis, né, e se tornam também. O subtítulo é Preto, Vermelho e Sangue, e é bem interessante. A Mulher Hulk volta àquela fase em que ela é engraçada, as histórias são meio surreais e as situações fazem com que a Jennifer volte a ter a sua personalidade mais leve, né, como uma advogada que defende os mutantes, os heróis e vilões. As capas alternativas da Disney continuaram ao longo de 2025. E é engraçado perceber que o CEO da Marvel, ele prometeu que nunca veríamos o Mickey com a roupa do Homem-Aranha se balançando. É a primeira capa alternativa que saiu. E em 2026 estão programadas outras capas alternativas. Elas têm saído principalmente na revista do Espetacular Homem-Aranha, mas também na capa das revistas do Miles Morales. E o Wolverine, que é uma história que recapitula a trajetória do personagem, desde o século XIX até agora. A jovem Jean Grey sondando as memórias que estão fraturadas na cabeça do Wolverine, e aí o leitor tem uma visão completa desse personagem. Eu achei bastante interessante por essa característica do roteiro. Bom, os prozines continuam sendo produzidos. O Roberto Guedes, que criou a Guedes Manifesto, produções editoriais, ele continua lançando revistas como Força Máxima, Intrépidos, Parábola, Gibilândia, publicando histórias antigas, em preto e branco, e algumas delas, ou várias delas, que não saíram no Brasil. Da mesma forma, WCS Produções tem a revista Alegoria, né, que também leva para o leitor histórias e personagens que já tinham sido esquecidos. Bom, quadrinhos brasileiros. Várias adaptações literárias, e eu quero destacar algumas. O Grande Mentecapto foi adaptado, que é do Fernando Sabino, o escritor mineiro, que foi adaptado pelo Caco Galhardo e publicado pela Record, e 2 versões do Vidas Secas. A do Caeto
e do Masanori Ninomiya, foi publicada pela Peirópolis, foi lançada durante as nonas jornadas lá na ECA, e a Nemo publicou a versão em que tem roteiro da Fernanda Balcá e desenho e cores do José Aguiar, lá de Curitiba, e inclusive as cores são relevantes nessa narrativa, porque as cores elas vão acompanhando as estações do ano, as secas prolongadas, e elas são muito bonitas, aquarela e lápis. José Aguiar ele caprichou nessa edição. É uma revista que traz de volta o herói Flama, criado pelo Deodato Borges e pelo filho dele, o Mike Deodato, foi publicado pela Tábula. Tem dentro quase que um facsímile da primeira edição do Flama, e depois a primeira foi feita pelo Deodato Borges e depois pelo Mike Deodato. Quero destacar também o álbum Domingos, que o Sidney Guzman, que é editor dos projetos especiais do Maurício Souza Produções, Maurício Souza Produções, que ele fala da relação do pai dele. O pai dele nasceu num domingo, por isso ele chama Domingos, e o Sidney, ele nasceu de domingo para segunda, então ele chama Sidney Domingos Guzman. E ele vai contando a relação com o pai a partir de vários domingos, dias em que eles assistem jogos de futebol pela TV, e tem uma relação, almoços, uma relação familiar, e o desenho do Jefferson Costa é maravilhoso. Tá? Então é uma edição que eu recomendo. O Alan Sieber fez um álbum, junto com o filho dele, do gato Jourualbo. Um quadrinho infantil, totalmente diferente do estilo do autor. Ele faz quadrinhos mais reflexivos, irônicos, nihilistas, e esse aqui, apesar de ter um tom infantil, ele é muito interessante, porque trata das 9 vidas do protagonista, esse gato. Foi publicado pela Bebel Books. Tem uma antologia da Turma do Arrepio, do César Sandoval, que foi publicado na década de 90. São várias histórias que saíram ao longo daquela década e foram compiladas pela Comic Zone. Quem lia naquela época vai ter ali várias histórias, inclusive com as capas originais, e quem não conhece, vale a pena ler. Bom, o Maurício de Souza, ou a Maurício de Souza Produções, lançou várias graphic novels, graphic MSP. Eu destaco a da Marina e a do Chico Bento, Viola, que para mim foram as melhores desse ano. Foi lançada agora, no finalzinho de dezembro, a graphic novel que mostra o Maurício repórter, começo da carreira dele na Folha de São Paulo, na Folha da Manhã, ainda não era a Folha de São Paulo.
Na linha das grandes paródias, tem a paródia do Stranger Things, que é muito interessante ler as histórias em quadrinhos da Stranger Things e ler depois a paródia da Turma da Mônica. Para comemorar os 90 anos do Maurício, foram feitas várias edições e a que eu mais gostei foi essa aqui, MSP 90 por 90 artistas. Então, cada um faz uma história curta, de 1 a 5, 6 páginas, com seu estilo e homenageando esse grande artista, empresário brasileiro. Tem também o almanaque do Maurício, tem uma outra edição em capa dura chamada Maurício de Souza, Maurício Aniversários. São todas edições que giram em torno desse artista. O almanaque do Maurício reúne as histórias em que o Maurício contracena com os seus personagens, que é comum na trajetória do Maurício, que é a metalinguagem. Bom, na América Latina, esse ano também teve publicações muito boas. Do México, a gente tem Salão de Destino, do Carlos Vélez, saiu pela HQueria, que se passa num salão de dança e em que o personagem protagonista é um rapaz solitário e que vai se apaixonar por uma das taxi girls, uma das dançarinas do salão, tá? E ele redescobre a alegria da vida. A HQueria também lançou A Mordida da Formiga, do Emanuel Penha, mexicano também, que é uma história policial, na verdade, assim, a história de um roubo, uma história de amigos, uma história de traição. De Cuba, o que é interessante é que esse álbum é o primeiro quadrinho cubano a ser publicado no Brasil. E Faradá. O autor, Alexander Izquierdo, e a editora Trem Fantasma, são várias histórias. A que eu mais gostei é a primeira, que se passa no bairro boêmio de Havana, e mostra esse bafom, com suas prostitutas, com a música. Várias histórias desse autor que estão nesse álbum foram publicadas na França e na Bélgica. Bom, do Chile tem 2, Diário de um Só, da Catalina Pu. Essa autora chilena, ela faz uma HQ interessante do ponto de vista formal, e ela aborda a questão existencial da solidão. Já A Torre do Elefante, do Carlos Alvarez e do Henrique Alcatena, o Kiki Alcatena, publicado pela Pipoca e Jardim, em Nanquim. O Carlos Alvarez é do Chile, roteirista, e o Henrique Alcatena é argentino. Eles adaptaram um conto do Howard, que é o criador do Conan, A Torre do Elefante. Essa história já saiu em outras publicações, mas essa é a versão desses 2 artistas, e
o Alcatena tem um traço maravilhoso, tá? Detalhista. As cores também são muito importantes nessa narrativa. Bom, Europa. Vou começar aqui com a Inglaterra. Deixa eu ver se é isso mesmo. Na verdade, é como se fosse extintos, do John Wagner, que é um dos criadores do Juiz Dredd, de Israel e Ian Gibson. Saiu pela Tábula e foi produzida pela 2000 AD. São histórias curtas de um futuro pós-apocalíptico, ou se passam em outros planetas. É ficção científica, como a 2000 AD tem feito desde a sua criação. Do Juiz Dredd, vale a pena esse Cadete Dredd, né? São vários artistas e várias histórias. Ele se passa na época em que o Dredd ainda não era juiz, ele estava na academia, ele e o irmão, que competem um com o outro, tá? E eles são mandados em missões, como se fosse um teste de campo, como se fosse assim, a lição de casa, o aprendizado deles. Eu Sou o Seu Silêncio tem o roteiro do Jordi Lafebre e desenho muito bom da Luciane Yazawa. É uma história de uma psicóloga que vai resolver um crime. É uma história, então, em que acontece um crime e é preciso descobrir o autor, né, do crime. O Guy Delisle, ele não é francês, ele é canadense, mas ele está morando na França, ele produz quadrinhos na França. Por uma fração de segundo, conta a história do Edvard Muybridge, que foi um inventor britânico, que fez as primeiras imagens em movimento. Ele colocou 12 câmeras, ou 12 aparelhos, espingardas mesmo, com um filme, e filmou um cavalo em movimento para que ganhasse uma aposta, que esse milionário apostou que num determinado momento da cavalgada, o cavalo fica com as 4 patas no ar. E aí, ao fazer este, entre aspas, filme, o Muybridge mostrou que esse milionário tinha razão. Então é muito interessante porque é o início do cinema, metade do século XIX, tá? Isso aconteceu de verdade. Depois o Muybridge, ele tinha como objetivo mostrar movimento. Então ele queria mostrar o movimento humano, o ser humano andando, né? E ele filmava passo a passo de homens e mulheres para estudar o movimento, a anatomia do ser humano andando, né? Bom, Jodorowsky, né? Não precisa apresentação, né? O roteirista, diretor de cinema, poeta, místico chileno que há muito tempo, décadas, reside em Paris, e já com mais de 90 anos continua a sua produção, e o desenhista Jorge Bess, que fizeram o Lama Branco, que é a história de um garoto inglês
cujos pais morreram no Tibete, e ele foi criado para ser um lama. Silêncio, do Neyef Esteban e do Didier Comé, publicado pela Taverna do Rei, tem como protagonista aquilo que se chama o idiota da aldeia, né? Todo mundo o trata como uma pessoa deficiente mental, com deficiência mental, e ele na verdade, com a sua pureza, etc., ele é o único que sobrevive a uma determinada situação. O Fabien Tomé, né, já é bastante conhecido aqui no Brasil, está fazendo uma série chamada Reflexos do Mundo, que foi publicada aqui pela Nemo. A primeira foi sobre as mulheres, inclusive uma brasileira, porque o Fabien Tomé é casado com uma brasileira. E o segundo chama Trabalhar e Viver, onde ele trata da questão do trabalho no século XXI. Pessoas que trocam de emprego rapidamente, né? Arrumam um emprego, ficam um tempo, pulam para um outro, ou pessoas que abandonam, por exemplo, o emprego na Wall Street e vão se dedicar à música. Então, são vários tipos de visões sobre o trabalho, quanto que o trabalho consome na nossa vida e as decisões das pessoas em relação ao trabalho. Continuando na Europa, mas agora falando do western franco-belga. Como eu já falei, tem uma postura um desenho bem diferente dos quadrinhos de western estadunidenses. Wild Bill Hickok é um mito do western dos Estados Unidos, e o Olivier Dubremel, ele retrata, né, esse pistoleiro, esse atirador, né, no contexto do surgimento das cidades no oeste do país. Hokarei, ele é muito bom, tem um visual muito detalhado, e as cores são muito bonitas. É do Neyef Esteban, publicado pela Risco Editora. É a história de um menino índio que foi criado por um padre católico e que redescobre a sua herança indígena. Go West, Young Man, do Tiburce Huguet, da QS Comics. São várias histórias de vários artistas tratando dessa questão da conquista do Oeste, que na verdade é um massacre, né? É uma forma de explorar a natureza por ambição, né? Nada glorioso. Iroqueses, do Patrick Prunier, publicado pela Taverna do Rei, é uma história diferente. Os iroqueses eram naturais do Canadá, e a narrativa começa quando os franceses chegam àquele lugar para colonizar.
Então, é uma história que mostra não os britânicos, né, no western americano, mas os franceses no Canadá. A resistência dos iroqueses, a insistência dos franceses em estabelecer uma base no Canadá. E, por fim, o western do Jean Van Damme, é um artista já conhecido no Brasil, e esse artista tem um nome bem Gregor Rosinski, que trata de um rapaz que quer se provar como um atirador, um pistoleiro, né? E ele vai enfrentar outros atiradores, pistoleiros, publicado pela QS Comics. Bom, aqui uma série de quadrinhos europeus, eu tirei vários, mas eu deixei bastante. Ribert e Virginie Augustin publicaram pela HQueria Joe a Pirata, inspirada em uma história real de uma mulher no começo do século XX que se veste e se comporta como homem e se relaciona com outras mulheres. A história acompanha a vida amorosa dessa mulher que se autodenominou Joe. Acender uma Fogueira é baseado num conto do Jack London e foi adaptado pelo Christophe Chavotet, né, que já foi publicado no Brasil, foram publicados vários álbuns dele, dessa vez pela Pipoca Nanquim, que mostra a tentativa de sobrevivência de um homem numa terra inóspita, gelada, sem comida, e a única esperança dele de sobrevivência é acender uma fogueira. Vale lembrar que o Jack London ele foi jornalista e tal, e ele foi para esses lugares gelados, né? Tem uma trajetória ali de conhecer esses lugares. A Fuga, do Gregory Mardon, saiu pela HQueria, é a história de um homem que, casado, com emprego, que resolve um dia sair fora da sua vida normal. E aí ele vai para uma ilha onde só há mulheres. O Drouillet, um dos criadores da Metal Hurlant, metade dos anos 70, na França, adaptou o livro do Flaubert, o Flaubert se inspirou numa história e os mitos em torno dessa história, que se passa durante as guerras púnicas, há mais de 2000 anos, e ele coloca como protagonista o seu personagem, o Lone Sloan, e a história chama Salammbô, que é o nome da princesa daquele lugar, que ela é as pessoas admiram, as pessoas fazem... ela é uma deusa, vamos dizer assim. E ela se apaixona pelo protagonista e há uma grande guerra em que esse protagonista ele vai adiante, ele é um
um guerreiro, né, que combate ferozmente. O espanhol, do Paco Roca, teve duas histórias do começo da sua carreira publicadas pela Devir nesse álbum. Uma das histórias é o Farol e a outra, o Jogo Lúgubre. Ele ainda estava começando, mas já tinha um traço interessante, uma narrativa que prende o leitor. Dos italianos, Tiki, o Menino Guerreiro. É um menino indígena que vai resistir à chegada dos brancos europeus, vai fazer um desses brancos de refém, vai capturar esse branco, e foi uma história daquela dupla tradicional italiana, Berardi e Milazzo. Foi publicada pela Trem Fantasma. O Deus Vagabundo, do Fabrício, agora não consigo ver, publicado pela HQueria, é a história de um personagem como Pan, né, que vivia próximo ao deus mitológico grego Baco, né, e que seria um personagem que vive os prazeres da vida, mas ele se perdeu dos bacantes do Baco, e ele passa milênios vivendo como uma pessoa normal, embora ele seja imortal, tá? E ele se sente totalmente deslocado, ele quer voltar às suas origens. A Cecília Capuana, que esteve no Brasil, deu uma palestra na ECA, teve uma coletânea publicada pela Veneta. Ela também publicou na Metal Hurlant e outras publicações francesas e italianas, e é uma quadrinista feminista, e que ela é também ilustradora, criou cenários para os filmes do Fellini. Tá? Então, essa é a primeira publicação dela no Brasil. Ela não tinha publicado aqui antes. Bom, agora a gente vai para o outro lado do mundo, falar dos mangás e manhwas. Neji Shiki, do Ishaharu Tsuji, publicado pela Veneta. São histórias que ele fez para a revista Garou, que era uma publicação japonesa dos anos 60, final dos anos 60, alternativa, underground, e são histórias fantásticas. Trabalho muito com a ideia daquilo que é fora do comum. Happy Land, Parque de Diversões do Inferno, do Shingo Honda, foi publicado pela Conrad. É uma história de terror, mas, além disso, é uma história sobre família, ou famílias. Então, há duas leituras possíveis. A do sangue derramado e a da família que vai interagir para escapar da morte, das armadilhas de um coelho. Né? Seria aquela coisa do parque de diversão, que é um clichê de filmes de terror, mas também o coelho seria assim, o coelho da Alice, mas um coelho psicopata, um coelho
que também tem como missão unir as famílias. É uma disputa, tá? E há bastante gore, né? Sangue, tripas, decapitações. Okinawa, do Susumu Higa, publicado pela Conrad, mostra a ilha de Okinawa, que é mais ou menos pertencente ao Japão. Essa ilha, ela foi uma das mais castigadas pelos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. E era uma ilha de agricultores. Não eram soldados e ficavam no fogo cruzado entre os soldados japoneses e os soldados dos aliados ou dos Estados Unidos. A segunda parte da história mostra a Okinawa do pós-guerra. Ela se torna o lugar onde há mais bases militares dos Estados Unidos no Japão, ou pelo menos ali naquele lugar. E os militares, o governo dos Estados Unidos, aluga as terras dos moradores de Okinawa. E isso faz com que a economia do lugar se fortaleça. Ao mesmo tempo, há moradores que não querem a presença dessas bases militares, pelos barulhos feitos pelos aviões, até mesmo pelo medo dos soldados. Essas bases são cercadas, elas não permitem a passagem das pessoas. Agricultores que falam, olha, a gente plantava aqui, e agora a gente não pode nem entrar. Então é interessante conhecer essa história de Okinawa. As histórias curtas de Tatsuki Fujimoto são duas coletâneas. São histórias de ficção científica, de fantasia, e elas mostram um outro tipo de mangá que é diferente daquele comercial tradicional. Kakinen, do Satoshi Kon, publicado pela New Pop, é uma história de sereias que atraem homens para o mar. Mas eu não vou falar, senão estrago as surpresas dessa narrativa, que é muito boa. Das Filipinas, muito difícil ter quadrinho das Filipinas no Brasil. Tudo por Nada é uma história do Renren Galeno, publicado pela Pipoca Nanquim, e trata do universo das lutas de galos e de um galo psicopata. Também não vou falar mais nada, porque senão estraga a surpresa da leitura. Bom, aquilo que eu falei, quadrinhos para pensar. Para a gente entender o Oriente Médio, essa publicação Jerusalém, do Vincent Lemire e Christophe Gauthier, publicado pela Nemo, mostra a história de Jerusalém desde 4.000 anos atrás até agora. Mostra Jerusalém sendo construída, Jerusalém sendo destruída, sendo construída novamente, sendo destruída novamente, sendo ocupada por povos diferentes, otomanos, romanos, tá? E esses conflitos que a gente está vendo até hoje. Tem duas revistas curtinhas daquela série da Conrad, Iugoslávia
do Rodolfo Santulio, que é um mexicano que mora no Uruguai, e do Gonçalo Martinez, Iugoslávia 1992, que mostra a guerra fratricida a partir do olhar de um jornalista, um correspondente que estava lá na ex-Iugoslávia, né? Porque ela é um país que se dividiu em vários outros. O Joe Sacco, né, que a gente conhece de Palestina e outros conflitos, ele fez uma história curta, Guerra em Gaza, foi publicada pela Quadrinhos na Companhia. É bem atual, embora a história se passe antes desse conflito atual de Israel com o Hamas, contra os palestinos, mas também outro quadrinho que faz com que a gente entenda a situação lá no Oriente Médio. Lógico, o Joe Sacco, ele, apesar de ser jornalista, ele toma partido, né, a visão dele. A Meili Nieland, ela fez um dia em Karatepe. Karatepe é um lugar na Grécia, onde há um lugar específico para os... não é um campo de concentração, mas eles não podem sair de lá, para os refugiados. Também aquela revista curta, publicada pela Conrad, que, como Iugoslávia em 1992, é baratinha, fácil de ler, e que nos mostra uma situação atual das pessoas que fogem de uma guerra ou da miséria e não conseguem entrar na Europa. Elas chegam na Grécia pensando em ir para a Alemanha, a França, a Inglaterra, mas ficam nesses campos de refugiados. A Nora Krug, que já teve publicado no Brasil o álbum Heimat, onde ela vai descobrir o passado da família, ela tem 2 publicações. 2 relatos gráficos da Ucrânia e da Rússia. É uma história em quadrinhos que é baseado nas entrevistas que ela fez pela internet com uma jornalista ucraniana e um artista russo que é contra a guerra. Então, são 2 relatos lado a lado de uma ucraniana e um russo. Foi publicado pela Quadrinhos na CIA, na companhia. E ela fez também sobre a tirania, a partir do livro do Timothy Snyder. O Timothy Snyder é um historiador dos Estados Unidos que fez um best-seller mostrando como as democracias podem se tornar governos tirânicos, como a democracia vira uma tirania. Então, ela ilustra, em alguns momentos, quadrinhos, outras vezes ilustrações, as ideias, ela faz uma síntese das ideias do Timothy Snyder, extremamente atual para a gente pensar o mundo como ele está agora. E, finalmente, os livros, foram vários que lançados este ano, a maioria nas nonas jornadas, História em Quadrinhos da ECA USP. Primeiro, o História em Quadrinhos, a Nona Arte, do Benoit Peeters. É um livro curto que reúne 2 textos desse autor francês, ele que é um pesquisador do quadrinho franco-belga. Ele também escreveu, continua escrevendo, sobre o Rudolf Topfer,
o artista suíço que começou a utilizar as técnicas narrativas e visuais das histórias em quadrinhos que a gente conhece hoje. E ele também é um pesquisador da obra do Hergé. Sangue nos Olhos, do Gutenberg Cruz, publicado pela editora Noir, é uma pesquisa enorme sobre o personagem cangaceiro, ou sobre o cangaço, nos quadrinhos brasileiros. Eu descobri muitas coisas que eu não conhecia. As histórias dos cangaceiros começam ainda no final do século XIX e vão até o final da década de 30. Então, ele vai mostrando todos esses personagens advindos do cangaço e como eles começaram, esses grupos que ou eram mitificados, ou eram considerados heróis, ou eram considerados bandidos, e que foram dizimados pelo governo, principalmente pelo governo Vargas, na década de 30. Esses personagens, eles são contraditórios. Ou eles estão em luta com coronéis, ou eles estão a serviço dos coronéis. Tá? Então, essa pesquisa do Sangue nos Olhos, sobre os cangaceiros nos quadrinhos brasileiros, o cangaço nos quadrinhos brasileiros, é importante para a gente conhecer parte da história do Brasil, que normalmente a gente conhece só o Lampião, Maria Bonita e tal, e aí ele vai mostrar histórias baseadas em fatos reais, história em quadrinhos baseadas em fatos reais, ou histórias que utilizam a figura do cangaceiro num universo ficcional. A Betânia Dantas, ela fez um livro sobre o uso gráfico na alfabetização visual. Saiu pela editora Contexto. É um livro, então, voltado para a educação. Como o humor gráfico ajuda o professor em sala de aula a alfabetizar os seus alunos. E eu deixei por último, mas não para criticar, mas ao contrário, para elogiar Guerras Culturais na Mídia, que saiu pela editora Peirópolis e foi lançado também nas 9ª Jornadas de História em Quadrinhos, junto com o livro do Peters e da Betânia. Guerras Culturais na Mídia não é só sobre quadrinhos, é também sobre quadrinhos. E é uma pesquisa extensa de pós-doutorado do nosso apresentador, Selby Pegoraro, e que trata de assuntos muito importantes, como os países, os governos, trabalham usando as mídias para difundir ideias para conquistar corações e mentes. É um trabalho importantíssimo para a gente pensar também o nosso presente, século XXI, e que essas guerras culturais vão continuar, vão se desenvolver, principalmente na mídia digital. Então, eu destaco o livro do Selby como uma grande publicação que nos faz pensar e que trata de questões importantes neste momento. Então é isso. Parabéns para o Selby, e eu espero que vocês tenham aproveitado, além desses quadrinhos e livros que eu destaquei, tem muitos outros, tem uma grande produção.
em 2025. E não só produção, a gente teve também qualidade, né, nessas obras teóricas ou nas histórias em quadrinhos, seja do ponto de vista gráfico, seja do ponto de vista narrativo e temático. Sim, muito obrigado, Roberto. Fiquei muito feliz, inclusive, com a sua crítica, né? Seus elogios aí ao meu livro, Guerras Culturais, e agradeço a você por esse panorama fantástico, né, dos quadrinhos publicados em 2025, alguns, inclusive, eu fiquei muito interessado, não sabia, não conhecia, e vou procurar, como sempre, sua contribuição aqui para o grupo do Observatório de Histórias em Quadrinhos e para o nosso canal no YouTube, é sempre muito importante, né? Então, agradeço, eu acho que os nossos participantes aqui, os nossos seguidores do canal do Observatório também apreciam essa sua análise. Tá bom, Roberto? Então... Eu queria só acrescentar que não se trata de uma competição, esse é o melhor, aquele... Não, são os que, a meu ver, como um pesquisador, como colecionador de quadrinhos, aquilo que me deixou satisfeito ao ler. Sim. Então, eu não estou fazendo aqui um ranking dos quadrinhos e livros, eu estou apresentando aqueles que eu mais gostei. Mas também teve outros que eu gostei muito, mas não caberia nessa apresentação, ficaria muito longa. Sim, claro. Então, obrigado a vocês, espero que vocês tenham gostado e que, se essa apresentação motivou vocês a ir atrás dessas publicações, eu fico muito satisfeito. Ótimo, Roberto. Esse aqui vai ser o último vídeo de 2025 e convidamos os participantes a continuarem aqui no nosso canal. E o primeiro de 2026. Então, isso mesmo. Obrigado, Roberto. Um abraço para todo mundo. Até logo, Selby.